aplicativo do Aprisco. Já baixou o nosso aplicativo do Aprisco? Nele, você acessa diversas funções, facilitando sua vida. Facilite a sua interação e baixe agora o aplicativo do Aprisco. Disponível para Android e iOS nas lojas online do seu celular. É só digitar Igreja Aprisco. Faça sua oferta. Nós do Aprisco acreditamos que o coração grato e generoso é uma forma genuína de adoração a Deus. Fique à vontade para ofertar no momento que melhor desejar. Em nossa igreja, você pode utilizar os envelopes que estão à frente do seu assento para fazer sua oferta e, assim, depositar presencialmente em nossa urna ou através das maquininhas de crédito ou débito. Este mesmo envelope possui QR Code para ofertas através do seu celular. Para ofertar via Pix, utilize nosso CNPJ como chave. E você também pode doar através do nosso aplicativo. Baixe já Igreja Aprisco e clique no ícone Contribua. Que Deus abençoe sua generosidade. Segue a gente nas redes sociais. Siga a Igreja Aprisco nas redes sociais e nos ajude a crescer. Curta, comente e compartilhe. Você pode também escutar nossos conteúdos pelas principais plataformas de streaming de podcasts. Procure pelo perfil Igreja Aprisco e acesse todos os nossos áudios. Salve nosso WhatsApp 11 95590 9602 em sua agenda e mande uma mensagem. Estamos aqui por você. Glória a Deus, igreja. Bom dia, paz do Senhor a todos. Antes de nós darmos início à ministração da palavra, eu tenho um breve aviso para vocês. Algumas pessoas já estão sabendo, porque já tem o WhatsApp da igreja, mas para quem não sabe, um aviso bem rapidinho. Na semana passada, na nossa celebração, podem se assentar a todos, nós tivemos um problema na nossa mesa de corte, que é a mesa que nos possibilita nós transmitirmos os cultos ao vivo. E nós levamos essa semana para o conserto, mas não tem previsão ainda para que ele possa ficar, arrumado. Então, provavelmente nós ficaremos aí por volta de umas 3, 4 semanas sem a transmissão do culto. Porém, nós estamos gravando, numa câmera. Logicamente o áudio não é igual, enfim, nós tentamos de todas as maneiras fazer o melhor possível para não perdermos, as gravações, e posteriormente nós vamos postar na internet. Mas, quem sabe, Deus permite essas coisas para que nós possamos estar presencialmente juntos, Então eu quero te convidar, você e a sua família, se você puder convidar um amigo, para que possa estar, logicamente, presencialmente conosco, para estar conosco celebrando ao Senhor nesses próximos domingos, enquanto nós não temos condições de transmitir pela internet. Amém? Glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos mais uma vez, vamos orar, falar com o Pai. Pai querido, nós queremos ainda na Tua presença, nós já nos quebramos diante do Senhor, quebramos o nosso vaso diante do Senhor, porque o Senhor é digno de receber o precioso perfume das nossas vidas e de tudo que há em nós. E nós queremos abrir o nosso coração, nossa mente, para ouvir a Tua palavra. E, Pai querido, que em nome de Jesus, nessa manhã, nada venha nos atrapalhar ou impedir de receber exatamente aquilo que o Senhor reservou para nós. Que a nossa mente possa estar completamente cativa ao poder de Jesus Cristo, Senhor. Que não haja nenhum devaneio, que não haja, Senhor, nenhum roubo nesse sentido. Que os nossos pensamentos estejam completamente firmados aqui, em tudo que o Senhor quer nos orientar. E que a Tua palavra não seja, ó Senhor, uma palavra boa, maravilhosa, mas que ela possa produzir os frutos, Pai, porque esse é o objetivo, é ouvir, receber a Tua palavra e colocar em prática aquilo que nós ouvimos, e que nós possamos ser bons ouvintes nesse sentido, em nome de Jesus. Que o Senhor se alegre de tudo aquilo que for feito, de tudo aquilo que for ministrado, que não seja a minha boca, mas que seja a boca do Senhor através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar, o tema da nossa ministração é abrigados em Deus. E nós vamos falar então de uma história que eu acredito que seja muito conhecida de todos nós, que é a história da Arca de Noé.
E essa história é uma história muito conhecida e muito antiga, biblicamente. Aí eu coloquei uma ilustração bem fofinha, bem bonitinha, de uma arca, né? Uma arca gigante. E ali você pode ver que tem vários bichinhos, tem elefantes, né? E a Bíblia relata que é uma palavra, né? Uma ordem que Deus deu a Noé, falando que iria cair sobre a terra um grande dilúvio e falou para Noé, olha, separe de cada animal, você vai separar um casal. Então ali tem elefante, ali tem girafa, tem macaquinhos, enfim, tem de tudo, né, de todas as espécies. E, enfim, eu achei bem bonitinha, eu gosto de colocar essas imagens, né, para ficar mais fofinha a pregação. Coisa de mulher, né, gente? E é exatamente isso que a Bíblia relata, né, que houve realmente esse dilúvio sobre a terra estava corrompida, né, diz a palavra do Senhor. Deus olhava para a terra e via muita maldade, corrupção humana. E Deus olhou para Noé e viu que Noé era uma pessoa diferente. Noé andava com Deus. E aí então Deus se arrependeu de destruir a terra por conta da corrupção e fez uma aliança com Noé. E é muito interessante, por que é importante? Todas as histórias bíblicas são importantes, mas a arca de Noé, essa história do dilúvio, ela é fundamental para os nossos dias de hoje. Por quê? Se você olhar toda a história de Israel e a história da humanidade que está relatado dentro da Bíblia e o depois da Bíblia, aconteceu depois do dilúvio, pós-dilúvio. Por quê? Porque a terra foi disseminada. Houve o dilúvio, destruiu tudo, todo ser vivente, animais, árvores, plantas, tudo foi destruído. Então, através da aliança que Deus fez com Noé, diante dessa arca, Deus começou a escrever uma nova história na humanidade, no pós-dilúvio. Então, olha a importância do que nós estamos falando, do que representa a Arca de Noé. E a Arca de Noé, ela representa muitas coisas. E é disso que nós vamos estudar um pouquinho hoje, nós vamos falar um pouquinho hoje do que a Arca representa, né? E sem dúvida, ela representa muitas coisas. Mas uma das coisas mais fundamentais que a Arca representa é salvação. É salvação. Então, Deus fez essa aliança com Noé, falou para ele, Noé, eu não vou mais destruir a terra depois do dilúvio. Você, sua família e cada espécie de animal, cada casal, você vai colocar dentro da arca. Vai vir esse dilúvio sobre a terra, vai vir destruição sobre a terra, mas eu vou guardar você, sua descendência, os animais, e eu vou começar uma nova história depois do dilúvio. Então, essa arca, ela representa o abrigo de Deus, e daí vem o tema da nossa ministração, o abrigo. Quem está dentro da arca está protegido por Deus, está guardado pelas mãos do Altíssimo. E aí nós temos vários versículos dentro da palavra de Deus que nos remete a isso. Por exemplo, aquele que esconde debaixo das poderosas mãos do Senhor a sombra do Onipotente, esse descansará. Então é um lugar de proteção e abrigo. E aí nós vamos entrar então lá na escritura, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, versículo 18, Deus fala o seguinte para Noé: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Pode passar o próximo. A arca de Noé então representa abrigo, salvação, porque a família toda de Noé e todos os animais que estavam dentro da arca foram salvos. Ali também existe provisão dentro da arca. O que é provisão? Existe cuidado, existe suprimento de todas as necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. E ali também existe uma aliança, né? Deus fez uma aliança com Noé, assim como Ele faz uma aliança até hoje. Uau! Esse é um Deus que nós temos confiança. O que é uma aliança? Vamos lá, os casais. Todos vocês que são casados, vocês têm uma aliança como a minha? Amém? O que significa essa aliança?
Gente, não foi difícil a pergunta não. Vamos lá, vamos aquecer. Compromisso, muito bem. Compromisso significa que eu tenho um compromisso com uma pessoa, que eu assumi um compromisso com uma pessoa de fidelidade, de amor, de cuidado, de carinho. E assim o Senhor Deus faz uma aliança com a humanidade até hoje, de cuidar, de proteger. Ou seja, antes de nós falarmos de qualquer coisa a respeito de Deus, do reino de Deus, da sua justiça, da sua bondade, de tudo que Deus é, de tudo que o reino de Deus representa, antes, bem antes de tudo isso, nós temos que entender que tudo começa dentro da arca. Tudo começa quando nós estamos debaixo da proteção de Deus. A nossa vida começa a ser mudada, a história da nossa vida começa a ser transformada, começa a ser moldada com um propósito eterno quando nós estamos dentro da arca, que representa a proteção de Deus. Salvação, vida eterna, bênção no casamento, bênção na saúde, bênção na família, nas finanças, enfim, todos os nossos projetos pessoais, tudo aquilo que nós almejamos, nossos sonhos para a nossa hereditariedade, tudo começa a partir do momento que nós estamos debaixo. Então, vocês entendem a importância de nós estarmos dentro da arca e que, logicamente, nós temos um inimigo, adversário, que nós não vamos ficar dando muito ibope para ele, mas é fato, existe sim Satanás, seus demônios, enfim, toda mentira e toda a ardilosidade de Satanás para nos impedir de estarmos nesse lugar, ou de permanecermos nesse lugar. Ele faz de tudo. Eu não sei se vocês estavam aqui, vamos voltar alguns meses, lá do ano passado, no mês de maio do ano passado, o que nós comemoramos aqui? Vocês se lembram? Vamos ver se a memória de vocês começou boa e aquecida em 2024. O que nós comemoramos em maio? Aniversário da igreja. Muito bem, vocês estão ótimos. Aniversário da igreja. E nós tivemos aqui a presença do pastor Sandro. Ele esteve ministrando uma palavra maravilhosa. E algo que ele falou me chamou muito a atenção. Quando ele falou da Arca de Noé. E eu falei, gente, que entendimento fantástico que ele trouxe. Porque ele falou que a Arca de Noé, ela representa, além de ser o abrigo de Deus, ela tem uma simbologia com a igreja, certo? A igreja do Senhor também oferece abrigo, proteção, cuidado para todos aqueles que estão dentro dela. É como se fosse uma arca. E aí ele disse algo interessante. Ele falou o seguinte, olha, dentro da arca tem muitos problemas, assim como dentro da igreja. Dentro da igreja, a igreja sofre pressão de todas as maneiras, pressão interna, pressão externa, tem problemas internos, tem problemas externos. Igreja, gente, tem problema. Por quê? Porque ela é feita por pessoas, e pessoas são pecadoras, são falhas, então tem problema dentro da igreja. Não adianta a gente dizer que a igreja é tudo santo, não tem probleminha. Não, igreja tem problemas, e problemas às vezes muito grandes. Mas é melhor estar dentro da igreja, dentro da arca, com os seus problemas diversos, do que lá fora, porque fora da arca nem vida tem. Então, a gente começa a perceber a importância de estarmos dentro da arca, debaixo da proteção e do abrigo do Senhor. Próximo slide, a gente vai ver um ponto muito interessante que fala o seguinte: como que estava a condição da terra antes da arca de Noé. Gênesis 6:11, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de maldade, cheia de violência. Assim era a terra nesse período. Próximo slide. E aí então eu quero começar a destrinchar alguns pontos importantes dessa história bíblica tão linda e tão importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Primeiro ponto, a questão da obediência, né? Deus chamou Noé e falou: Noé, eu vou derramar água sobre a terra, vai vir um dilúvio. Nunca tinha acontecido isso na história, então ele teve que ter fé para acreditar, né? Porque nunca ele tinha observado, visto, ninguém tinha visto uma situação dessa. E você vai construir uma arca, e Deus foi dando todos os detalhes. Você vai fazer assim, 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 deu todos os detalhes. Primeiro ponto, Gênesis 7:5, obediência.
Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé simplesmente obedeceu. E aí, quando a gente traz para as nossas vidas, quantas vezes, queridos, Deus fala com a gente, Deus dá uma ordem para a gente, ou às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria, da maneira que a gente deseja que as coisas fossem. E sabe o que é pior? Às vezes a gente tem a impressão que parece que Deus não está nem ouvindo a nossa oração, parece que Ele está indiferente às nossas situações, porque nada acontece. Você já se perguntou, ou já viveu situações semelhantes a essa? Aonde é necessário exercer a fé. O que é a fé? Não faz sentido para você, não é aquilo que você deseja, não é o que você esperava que acontecesse, mas aconteceu, a situação está aí. E aí nós precisamos exercer uma grande fé, que é obedecer aquilo que Deus está nos orientando. E Deus usa muitas maneiras de falar conosco. Talvez você pense, mas pastora, como que eu vou saber que é Deus que está falando comigo, que não é o meu coração que está enganoso? Porque nosso coração, de fato, ele é enganoso, e muitas vezes a gente pode confundir a voz de Deus com a voz humana de um coração enganoso. Mas, querido, se de fato o nosso coração deseja ouvir a voz de Deus, porque o problema é que às vezes a gente acha que está ouvindo a Deus, mas no fundo, se nós examinarmos o nosso coração, muitas vezes nós não queremos ouvir um não de Deus. E aí nós até oramos, mas sabe aquela oração? Às vezes a gente pergunta para a ovelha, mas você está orando? Pastor, eu estou orando. Aí você dá uma apertada, mas como que você está orando? Eu estou orando para Deus fazer justiça, Deus pôr a mão, Deus destruir aquela pessoa que me fez mal. Até a pessoa está orando, vocês concordam? Ela está orando, mas a questão é como ela está orando. E nós precisamos também ter esse viés de: Senhor, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor quer fazer nessa situação, sonda o meu coração. Isso é importante, ouvir a voz de Deus atentamente. E o tempo, queridos, o tempo, né? É uma coisa tão preciosa nos dias de hoje. É um tempo, porque o tempo falta para todo mundo. Se a gente for ver, não é? Nós estamos envolvidos com tantas coisas, carreira, família, tantas coisas. A vida hoje em sociedade, ela é tão louca, tão, né, freneticamente acelerada, que se nós olharmos, nós não temos tempo, e muitas vezes nós queremos pressionar a Deus com o nosso tempo humano. Senhor, olha, a vida está passando, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e nós nos esquecemos que o tempo é de Deus. O tempo é perfeito. Deus não perde o controle da nossa vida, se nós de fato estamos abrindo o nosso coração para ouvir a voz dele. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade nessa situação, me mostra o que o Senhor quer. E aí ele começa então a direcionar o tempo nas nossas vidas. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Esses dias eu até estava falando um adendo, né? Eu estava falando para o meu marido, porque ele anda trabalhando bastante numa sala lá em cima. Depois, se vocês quiserem visitar a sala de estúdio, de comunicação, vai ser uma sala muito linda. E ele esquece a hora de comer, de almoçar, de jantar, né? Então ele chega em casa 1h e tudo mais, e ele fala que ele está numa grande obra. E vocês sabem que nós cristãos, quando a gente vai divergir, né, o marido e a mulher, tem que ser na palavra, né? Porque não adianta você querer divergir e discutir fora da palavra, tem que ser na palavra. Eu falei, meu amor, se até Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, por que você acha que você é melhor que Deus? Aí ele, é mesmo, né? Eu falei, pois está na palavra do Senhor, não está? Se até o próprio Criador descansou, eu falei, você também precisa descansar, homem de Deus, né? Brincadeiras à parte, eu acho que ninguém riu, eu acho que Deus falou de uma maneira mais direta, que ninguém deu risada. Mas amém. Deus falou, né? Eu sei que Deus falou. Fala Deus. Eu tenho certeza que Deus falou. Mas olha que interessante o que a Bíblia relata sobre essa questão do tempo, como ele é importante. Entre a ordem de Deus e o dilúvio, se passaram, sabe quantos dias? 7 dias. Quando Deus falou para Noé, vai cair o dilúvio, faz a arca, assim, 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 levou 7 dias. Faz as contas aí, pelo menos por cima, para vocês verem o tempo que levou tudo isso. 7 dias. Depois foram mais 40 dias de dilúvio. Foram 40 dias de água, copiosamente, 40 dias.
Depois, 150 dias prevaleceram as águas sobre a terra. Então acabou o dilúvio depois dos 40 dias, só que ainda a água ficou ali sobre a terra por 150 dias. Vai fazendo as contas. Depois disso, depois dos 150, por mais 40 dias, Noé soltou um corvo pela janela para ver se tinha secado a terra, né? Então ele foi soltando um corvo para ver se estava tudo sequinho por fora. E depois ele soltou uma pomba por 7 dias para ver se ela voltava. Só que a pomba voltou, pois não tinha onde repousar. Ou seja, ainda tinha água, ela teve que voltar. E aí depois, por mais 7 dias, ele soltou de novo. E só aí, então, ela não voltou mais. Só depois desse tempo. Vocês fizeram a conta, mais ou menos? Alguns meses, vai. Certo? Sim? Levou alguns meses. Tá. Só depois disso, desses alguns meses, lá no verso 21 de Gênesis 7, é que você vai ver Deus falando para Noé, fazendo uma aliança com ele, falando: Noé, eu não vou mais amaldiçoar a terra, nunca mais eu vou destruir, vou fazer uma aliança com você. Aí tem o lance do arco-íris, aquela coisa toda, e nunca mais a terra vai ser destruída em água, aquela coisa maravilhosa. Só depois disso. Olha o tempo que levou. Agora, olha que interessante, a gente está falando de tempo, né? Nós não somos ansiosos, certo? Não, ninguém que veio aqui hoje é ansioso, né? O povo que está lá na internet, que vai assistir depois, aqui, essa palavra é para eles depois, né? A gente não é do povo ansioso, amém? Tá. Mas aí eu pergunto para vocês, por que é que, irmãozinhos queridos, nós questionamos a Deus? Por que que o Senhor está demorando? Por que que as coisas não estão acontecendo? Por que que eu já orei, jejuei, e as coisas não estão acontecendo? Por que que nós questionamos ao Senhor? E Deus está perguntando para nós, queridos, é uma reflexão. Por que que nós insistimos em achar que Deus não está nem aí para nós? Não está cuidando de nós? Se Deus levou tudo isso, todo esse tempo, para poder fazer uma aliança com Noé, para Deus escrever uma nova história e tudo mais, porque nós não podemos cair num erro que nós temos na nossa sociedade de hoje. As coisas são muito rápidas, muito aceleradas, mas o reino de Deus não é assim. E nós precisamos ter essa consciência de que tudo está nas mãos e no controle perfeito de Deus. A Bíblia fala lá em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Há tempo para semear, há tempo para colher. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de estar junto e há tempo de se afastar. Há tempo de todas as coisas. E quem disse isso foi o próprio Salomão. Sábio, até então, que Deus disse: olha, não haverá outro homem sábio. E ele chegou à conclusão que tudo é vaidade. Sabe o que Deus está dizendo para nós, diante dessa verdade bíblica? Queridos, paremos também de perder tempo, porque o tempo é de Deus, mas muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não levam a nada. Sabe, é tempo de abraçar, é tempo de amar as pessoas. Ontem foi o aniversário do meu pai, né, meu paizinho. 69 anos, foi um dia muito gostoso, passamos um dia maravilhoso, e eu levantei de manhã, já agradecendo a Deus. Eu falei: Senhor, muito obrigada, que privilégio que eu tenho, quantas pessoas que eu conheço, fora as que eu não conheço, que têm a minha idade, e não têm o privilégio de ter um pai, sabe, de poder desfrutar, de poder brincar, de poder dar risada, de poder, sabe, é muito gostoso. Quem perdeu pai e mãe sabe, né? A falta que faz, a dor que é. Sabe, Deus está falando com a gente. Às vezes a gente perde tanto tempo com bobeiras. Sabe, porque a pessoa me ofendeu, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo. Gente, a maior arma que Deus nos deu, a maior arma para destruir sofismas, para destruir fortalezas, ofensas, sabe o que chama? É tão simples e muitas vezes a gente perde tempo. Essa arma chama-se amor. Sabe, às vezes a vida passa muito rápido. A vida passa rápido demais. E às vezes a gente perde anos, perde tempo, perde meses com bobeiras,
sendo que poderíamos estar amando, relevando, sabe, ser leve, suave, amar as pessoas. A maior arma, você quer deixar o diabo endemoniado, ama as pessoas. Você quer ver, é a pessoa te irritar, é a pessoa te ofender e você está ali orando por ela. Não estou dizendo que é fácil, a porta é estreita, mas Senhor, me ajuda a amar. Às vezes a gente precisa pedir até ajuda para o Senhor para amar, mas eu quero amar, eu quero ser apaziguador, eu quero ser uma pessoa leve, eu quero ser essa pessoa que ama, e amontoar brasas vivas sobre a minha cabeça. Eu quero ser essa pessoa do amor. E é isso que Deus está falando. Então essa questão do tempo é fundamental. O que nós estamos fazendo com o tempo? Às vezes a gente está questionando a Deus porque Ele está demorando. E às vezes aquilo que é para a gente fazer no tempo que Deus... Aí você pergunta, Deus, mas quando que eu devo perdoar aquela pessoa? Agora, filho e filha, agora, não deixa para amanhã não. Ah, pastora, mas você está falando isso porque você não sabe o tamanho da ofensa. Você não sabe o que aquela pessoa fez. Eu vou te falar um caso bem rápido de uma pessoa que foi extremamente ofendida. E se o teu caso for pior do que o que essa pessoa, aí você está liberado para não perdoar, tá bom? Essa pessoa, ela veio à Terra, ela chamava-se Deus. Aí ela veio a esse mundo em forma humana e tomou o nome de Jesus. E essa pessoa, ela nunca pecou, ela sempre fez o bem às pessoas, sempre fez o bem. E aí, o que aconteceu? Um certo dia, ofenderam demais essa pessoa, ofenderam demais esse homem chamado Jesus, ofenderam, amaldiçoaram e falaram um monte de coisa para ele e tal. E resumindo, levaram ele mataram ele, e de uma morte muito cruel, né? Pregaram ele numa cruz, ele não tinha pecado nenhum, e ele fez tudo isso por amor, ainda por ser uma boa pessoa. Mas, ainda assim, no momento que ele tinha de pedir vingança para Deus, olha, Senhor, mata todos eles, porque eles é que foram os causadores de eu estar pregado no madeiro, ele ainda vira e fala, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E assim ele morreu como ovelha muda, que não se ofendeu. Se o teu caso for pior do que esse, aí você está liberado para não perdoar, tá bom, irmão? Você vem conversar com a gente que a gente libera. Ó, o teu caso é pior do que esse, não precisa perdoar. Fora isso, se o teu caso não for tão grave, então todos nós estamos debaixo dessa verdade bíblica, que precisamos perdoar. Porque se o próprio Cristo perdoou a humanidade, nós, que somos pecadores, também precisamos perdoar aqueles que nos ferem. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aproveite o tempo para amar. Vou frisar bastante, tá bom? Depois você escreve bem grande assim, se você puder, na geladeira, na sua agenda, o lugar que você olha todos os dias. Aproveite o tempo para amar. Esse é o dilema. E aí você vai ver que o inferno vai ficar endemoniado. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, obediência, né? Noé foi realmente obediência. E o segundo ponto, que chama bastante a atenção, é a questão da providência, provisão. Vamos lá, próximo, provisão. O que você acredita que eles fizeram dentro da arca durante aqueles meses? Vamos chutar aí, eu não sei se alguém fez as contas, mas acho que dá uns 4 meses, 5 meses. Enfim, dá bastante tempo, né? O que vocês acham que eles fizeram dentro da arca? Lembrando que tinha animais, tinha pessoas, né, os familiares. Vamos colocar nossa criatividade em dia, né? O que vocês acham que eles ficavam fazendo o tempo todo? Não entendi? Como? Trabalhando, dando comida para os animais. Quem mais? Vamos lá, gente. Orando, muito bem. Lembrando, isso que o Arnaldo falou, lembrando esse ponto muito importante, porque a Bíblia relata que Noé andava com Deus. Então, o que vocês acham que eles faziam lá dentro? Eles oravam, eles contavam relatos bíblicos, provavelmente, das coisas que Deus tinha feito na vida deles, coisas boas, relembrando a memória, né, daquilo que Deus tinha feito na vida deles até então, de como Deus era bom. Quem mais que eles faziam lá dentro? Vamos lá. Se relacionavam, ou seja, eles brincavam, eles davam risada. Mas será que era bom o tempo todo? Será que não havia nenhuma discordância? Havia, né? Havia nora, genro, sogra, sogro, enfim, a família toda estava ali, né?
Então, assim, eu acho que não era diferente das nossas famílias de hoje, né? As famílias de hoje têm dificuldades. Então, só que eles estavam tudo dentro da arca. E lá não tinha aquela coisa tipo, eu vou morar em outro bairro, porque eu não quero ver a cara do meu irmão, do não sei o quê. Não dá para você mudar de casa, não. Ali dentro você tem que resolver os conflitos. Tem gente que fala assim, sabe, deu muito problema, eu vou mudar de igreja, né? É uma ótima estratégia. Só que o problema é que a questão não foi resolvida dentro daquela igreja, né? E aí você vai para outra igreja, o que vai acontecer? Deus vai continuar trabalhando na mesma situação, porque não tem jeito, não tem como fugir da arca, né? Então, é uma realidade. Quando a gente entende isso, fala, Deus, trabalha em mim. O que precisa ser trabalhado dentro dessa arca aqui que o Senhor me colocou. Por quê? Porque o problema está em mim. Eu que preciso mudar. Eu que preciso ser transformado. Não adianta mudar de arca. Porque o problema ali vai estar ainda. Então, é uma realidade. Na arca, há provisão de Deus. Por quê? Porque ali eles se relacionavam, falavam das coisas boas, cuidavam dos animais. Imagina o cheiro, né? O cheiro, por quê? Porque estava tudo ali dentro, né? Então você imagina lá o elefante, os animais grandes fazendo suas necessidades, o cheiro de excremento. Por isso que o pastor Sandro falou que tem problema dentro da arca. Claro que tem, o cheiro incomoda, né? Agora, outra coisa, vocês acham que ninguém ficava doente dentro da arca? Ninguém pegou um resfriado, estava todo mundo saudável lá dentro, né? Tudo perfeito. Não. Com certeza houve resfriado, o cheiro, um roncava, o outro não roncava. Um dorme com a luz acesa, o outro dorme com a luz apagada. Imagina os animais gritando, chiando, um levanta cedo porque quer berra, o bezerrinho berra porque quer leite de manhã. Então, imagina, há muitos problemas, há muitas situações a serem enfrentadas dentro da arca. Mas ainda assim, dentro da arca há vida. E lá, dentro dessa arca, tem o cuidado de Deus. Queridos, não adianta a gente achar que a arca, ela representa somente a solução dos nossos problemas, ou o cuidado, o suprimento das necessidades. Há uma situação também muito importante em relação à provisão de Deus, que é importante a gente falar. As pessoas, quando saíram depois do dilúvio, quando saíram da arca, os animais, todo mundo saiu, a vida não foi mais a mesma. Vocês concordam? A terra não foi mais a mesma. Mudou geograficamente, as plantas, os animais. Foi um fato que marcou a humanidade. Ou seja, há uma transformação interior também. As pessoas tiveram que se perdoar dentro da arca, porque não tinha como fugir da arca, né? Então, há também nessa questão de provisão um trabalhar de Deus nos nossos corações. Ou seja, a partir do momento que nós estamos debaixo do abrigo de Deus, da proteção de Deus, não espere que Deus simplesmente vá deixar você continuar do jeito que você está. Tem um livro muito bacana, se vocês não leram, recomendo ler, chama Simplesmente Como Jesus. É um livro fantástico, que fala da importância de seguirmos os passos do Senhor, simplesmente como Jesus. E ele começa o livro falando assim: Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo dessa forma. Ou seja, Deus te ama. Ele fala para você vir do jeito que você está. Ele não vai te condenar nunca. Por quê? Porque você é filho. Ele te ama do jeito que você está e do jeito que você é. Mas Ele quer te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa menos orgulhosa, cada dia mais. Ele quer te transformar numa pessoa bondosa, cheia de amor e tal. Por quê? Porque nós somos a família de Deus e nós somos iguais a Jesus. Amém? Nós somos a família do Senhor, então nós temos que nos assemelhar a essa família, ter as características dessa família. Então não pense que Deus vai simplesmente deixar você dentro da arca, suprir você de todas as suas necessidades, mas sem tocar em áreas importantes do seu coração. E sabe aonde que o Senhor ama transformar a nossa vida? Vou dar um segredinho para vocês, só para vocês, tá bom? Ele ama tocar naquelas áreas mais difíceis da nossa vida. É lá. Porque é lá que a gente não consegue mudar sozinhos. Lá é que nós precisamos da presença do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Senhor.
Então, sabe isso que está doendo? Não veja o dilúvio como algo ruim. O dilúvio é assustador? É. Ele amedronta? Amedronta. Mas você está debaixo das mãos potentes do Senhor, que criou inclusive o dilúvio, que tem o poder de controlar o dilúvio. Ou seja, todo dilúvio que vem sobre a tua vida, toda situação que parece que perdeu o controle, não perdeu, porque o Senhor está usando o próprio dilúvio, as oportunidades, toda a situação da tua vida, com um propósito de te tornar mais íntimo dEle, de mostrar e revelar a glória dEle, a provisão dEle. Ou seja, é a maneira que Deus tem de nos chamar para um relacionamento mais íntimo e mais profundo, com um propósito eterno nas nossas vidas. E aí, olha que interessante, nós já falamos disso, né, que a igreja representa uma arca, sendo também um lugar de abrigo e proteção. Por isso que é importante nós estarmos conectados com a família da fé. Você e eu precisamos dos irmãos, precisamos uns dos outros para nos ajudar a alinhar a nossa fé, nos corrigir quando há necessidade de correção. Então, você talvez esteja se relacionando, talvez, né? Não sei, pode ser que Deus esteja falando isso com você. Se relacionando, ouvindo muitas experiências ou situações de pessoas que não estão conectadas na arca. E isso é muito ruim. Nós precisamos de estar com pessoas, não estou dizendo, entenda o que eu quero dizer, não estou dizendo que nós precisamos ser alienados do mundo, pelo contrário. Nós trabalhamos, estudamos, temos que estar em contato com a sociedade e fazer diferença na sociedade. Mas as pessoas que você mais pode contar na hora da dor, de oração, de crescer espiritualmente, são as pessoas que estão na mesma fé, as pessoas que estão dentro da arca junto com você. E é essas pessoas que vão te ajudar. Por isso a importância de uma igreja, família, uma igreja. Tendo problema, não vamos desmerecer essa parte, tendo problema ou não, mas é aqui, é na igreja que nós nos fortalecemos. Agora imagina uma igreja onde você entra pelas portas, ninguém te conhece, ninguém te vê, só, bom dia, paz do Senhor, irmão, Deus abençoe e tal, e nem te conhece, não te vê, não sabe tua história, você não sabe a história do outro. Então, é uma igreja fragmentada, que não se ama, que não se une, que não compartilha suas dores e alegrias. Isso não é uma igreja, isso é um aglomerado de pessoas. Vamos falar a verdade. Agora, aglomerado de pessoas não nos torna realmente o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas que se amam, que se ajudam e que se fortalecem. E que se alegram também na alegria uns dos outros. Para isso eu preciso conhecer tua vida, você precisa conhecer a minha história, certo? Isso é igreja, e não importa o tamanho dela, viu? Às vezes fala, mas só a igreja pequena que dá para fazer isso. Não importa, porque se os líderes da igreja, pode ser imensa, mas se tiver visão de reino, visão de família, de corpo, elas durante a semana celebra todo mundo junto, ali aquela multidão de gente, durante a semana, pequenos grupos que se ajudam, se auxiliam, enfim, é possível sim, viver nos padrões de hoje como igreja, e viver a palavra de Deus, como diz as Escrituras. Amém? Agora, olha só, então a gente vê que a família da fé, ela é de vital importância para a vida do cristão. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2, acho que é o próximo slide, dá uma confirmada, é isso mesmo. Atos capítulo 2, versículo 42. O livro de Atos, ele é bem famoso, né, nesse sentido, de mostrar como que a igreja inicial, a igreja primitiva, a primeira igreja, né, ela crescia em valores, em número, em poder, em autoridade. Por que elas cresciam? Por que a igreja crescia? Olha aqui, ó, Atos 2,42. Eles, os cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É disso que a gente está falando. Então, por isso que a igreja crescia, porque eles se dedicavam ao ensino, às escrituras, liam a palavra, estavam sempre juntos, compartilhavam as palavras que Deus iam dando uns para os outros. Eles permaneciam em comunhão, partilhavam o pão, as orações, o cuidado, as aflições. Por isso que a igreja crescia. Deus fala que Ele acrescentava àquela igreja aqueles que se dedicavam a isso. E lá no capítulo 1 de 1 João 7, 1 João, capítulo 1, versículo 7, fala a mesma coisa.
Se, porém, andarmos na luz, como Jesus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andamos na luz, ou seja, se nós andamos na arca, debaixo do abrigo do Senhor, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Olha a importância de nós estarmos juntos, né? Vamos avançar. Agora, olha que interessante, nesse versículo, a gente vê que teve um personagem bíblico chamado Pedro, né? E Pedro, ele era muito afoito, né? Pedro era muito ansioso, digamos assim, e ele não esperou o tempo de Deus nessa passagem, né? E olha lá que interessante, João 13:37. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, Pedro falou isso. Por que eu não posso te seguir, Jesus? Para onde o Senhor vai? E Jesus, sabendo que ia para o matadouro, que ia ser crucificado, por que eu não posso te seguir, Senhor? Eu darei a minha vida para o Senhor. Vocês lembram o que Jesus respondeu para ele? Pedro, você vai me negar daqui um pouquinho, Pedro. Nem você se conhece a você mesmo. Olha que interessante, nem Pedro se conhecia. Ele só começou a perceber quem ele era quando ele negou a Jesus e se cumpriu essa palavra. Ou seja, dentro da arca, essa provisão significa que muitas vezes, queridos, nós queremos algo, insistimos em algo, só que nem mesmo nós nos conhecemos. Sabiam disso? Nem a gente se conhece. Imagina um cenário. Você está lá na rua e você é um cristão fervoroso. Nunca vou negar Jesus. Nunca vou negar Jesus. Aí você está lá com seu filho na rua e de repente vem um assaltante. Eu vi imagina, um assalto. E você com seu filhinho. E aquele assaltante põe uma arma na cabeça do seu filho. Imagina, pastora, que horror. Não, é só imaginar, amém? Imaginar não é pecado, certo? Então vamos lá. Só imagina esse cenário. Põe a arma na cabeça do seu filhinho e fala para você negar o seu Deus. Se você não negar, pá. Você sabe qual vai ser a sua reação? Sabe? Talvez a gente pode fazer algumas, né? Não, eu não nego até o fim. A gente só vai saber diante da circunstância. Ou seja, o que Deus quer dizer com isso? Que nós dependemos de Deus para tudo, até para não negá-lo. A gente depende dele, de ser fortalecido, porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. Nós somos humanos, falhos, pequenos, minúsculos. Não somos nada sem o Senhor, nem ao menos nos conhecemos, quanto mais o outro. Às vezes você está ali, mas eu quero conhecer aquela pessoa. Mas nem a gente se conhece, quanto mais a outra pessoa. Nós precisamos de Deus para guiar os nossos passos. Ele é a nossa justiça, é a nossa retaguarda. Ele não vai nos deixar nunca perecer se nós estivermos confiando nele. E se alguma coisa ruim nos afligir e nos acometer, é porque existe um propósito de nos fortalecer naquela situação. Essa é a fé e a confiança que nós precisamos ter. Amém? E o último ponto, para a gente encerrar, nós vamos falar então dessa questão da aliança. Próximo slide. Que a aliança de fato, né, essa aliança que Deus fez com Noé e Ele faz conosco, é uma aliança muito importante, né, onde a gente pode enxergar, dependendo da ótica que nós enxergamos, nós podemos enxergar o dilúvio como algo horrível, uma catástrofe humana. Tudo depende do nosso olhar. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, a gente já está em trevas. Dependendo de como você olha uma situação, domingo passado o pastor ministrou sobre isso, né? Os espias que foram olhar a terra que Deus havia prometido, a maioria voltou
falando que não dá, aquela muralha é intransponível, tem gigantes que moram naquela cidade, é impossível adentrar naquelas muralhas. Mas Josué e Caleb voltou com outro olhar. Vocês se lembram da palavra de domingo passado? Voltaram com o olhar, não, a terra é maravilhosa, terra mana leite e mel, Deus nos deu, como que Ele vai fazer? Eu não sei, mas Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então tudo depende de como nós olhamos. Se você olhar o dilúvio com os olhos ruins, de destruição, isso vai gerar um medo, vai gerar uma limitação do poder de Deus sobre a tua vida. Mas se você olhar o dilúvio com a ótica boa, Senhor, o que o Senhor está fazendo no meio desse dilúvio? O que vai sair depois disso? O que o Senhor quer fazer na minha vida depois disso? Ou seja, o dilúvio nada mais é, queridos, do que uma oportunidade de crescer espiritualmente, de ser aprovado, de ter uma intimidade maior, porque nós dependemos mais de Deus. Quanto mais a gente depende de Deus, mais a gente vê a graça e o poder dele nas nossas vidas. Amém? Se você depende pouco de Deus, pouco você vai viver a graça. Se você depende muito, você vai viver muito da graça de Deus. É assim que funciona. Então, é uma oportunidade de crescimento. A nossa devoção, olha que interessante, a nossa devoção inata ao Senhor, sabe aquela devoção inerente a todo ser humano que tem um temor de Deus, né? Essa devoção, num primeiro momento, ela pode ser o suficiente para nos atrair a Jesus e nos impressionar com o seu enorme carisma, mas não é suficiente para nos transformar em discípulos de Cristo. Então, se a nossa devoção a Ele for simplesmente um carisma, uma simpatia, nossa, eu me simpatizo muito com a causa de Cristo, eu tenho uma simpatia por Ele, isso não vai nos transformar em discípulos. O que vai nos transformar é uma devoção profunda, é uma entrega profunda, é uma obediência profunda, é uma aliança profunda com Ele, e isso vai nos transformar. Olha que interessante, nessa passagem de Lucas, aliás, antes, né, vamos ler o texto, né? Antes do dia de Pentecostes, os discípulos conheciam Jesus como aquele que lhes dava poder para expulsar demônios. Então, até então, os discípulos de Cristo conheciam a Ele pelo aquele Senhor, aquele Rei, né, que deu poder para expulsar demônios, curar enfermos, mas havia muito mais intimidade naquela aliança. Havia muito mais intimidade reservada por Deus para ser derramada na vida deles. E olha lá, Lucas 10, 19. Jesus falando para os discípulos: eu lhes dei autoridade para vocês pisarem serpentes, cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Então eles conheciam a Jesus até então por aquele cara que dava poder para pisar nas serpentes, escorpiões, mas tinha muito mais intimidade envolvida nessa aliança. Deus te deu não só poder, queridos, para repreender a enfermidade, para pisar na cabeça do demônio. Talvez você ache que a aliança seja só para isso, mas não, tem muito mais intimidade envolvida nessa aliança que Deus está reservando para mim e para você. Deus quer muito mais, não só poder para expulsar o mal, mas algo muito mais profundo. Na terra, vocês já repararam que a verdadeira amizade, ela é rara? Quem tem amigo de verdade? Aquela pessoa que você pode contar de verdade, que você sabe que a pessoa está com você, você pode chamar ela a qualquer hora. Alguém tem algum amigo assim? Eu tenho. Fora Jesus, né? Jesus, esse é sempre o nosso melhor amigo. Mas é raro. É raro as verdadeiras amizades onde você pode ter que você tem os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, o mesmo alinhamento de visão. É raro essas pessoas. A verdadeira amizade, que você está totalmente alinhado com aquela pessoa, é muito raro. Mas, quando nós enxergamos que as experiências da nossa vida, os dilúvios, os problemas, tudo aquilo que a gente enfrenta nessa vida, está nos atraindo para a verdadeira amizade, para o verdadeiro amigo, aí a gente começa a perceber o quão profunda é essa aliança. Comece a enxergar, queridos, comece a enxergar, a partir de hoje, as lutas, aquilo que não deu certo, aquilo que ainda não se resolveu, talvez as coisas que você esperava ter acontecido em 2023 não aconteceu. Comece a enxergar como oportunidades. Não é que Deus causou isso, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que Deus causou o mal.
é porque eu fiz isso, eu fiz algo de errado, então vem o castigo de Deus e simplesmente por isso que eu estou pagando o preço. Claro, a Bíblia fala que existe uma colheita. Óbvio, você semeia uma coisa, você vai colher. Mas também a misericórdia de Deus. Até quando você vai ficar achando que você está pagando um preço pelos seus erros? Se for assim, para que Jesus ia precisar morrer na cruz? Se cada um ia ter que pagar ter o castigo que merece, a gente invalida a cruz, certo? Então, existe um período de colheita dos nossos erros? Claro que existe, mas também existe uma misericórdia e abundância de Deus, que muda as estratégias, o rumo da nossa vida, e nós precisamos confiar nisso. E eu nem sei por que eu estou dizendo isso, que eu já me perdi toda aqui na pregação. Mas enfim, é isso. É isso. Onde que eu estava? Eu nem sei onde eu estava. Eu estava aqui em Lucas 10, né? Amém. Glória a Deus. Já comecei bem. Minha memória já está dando já sinais de estresse intenso, né? Do final do ano passado. Brincadeiras à parte. Mas é isso. Nós precisamos confiar plenamente, queridos. Eu me perdi agora realmente em qual linha que eu estava, mas o fato é, precisamos confiar plenamente no Senhor. Isso é fato. E lembrei agora que eu li, eu lembrei. Eu estava falando das amizades, né? Que o verdadeiro amigo que vai estar sempre conosco é Jesus. Talvez as amizades da terra te faltem, principalmente na hora da dor, na hora da dificuldade, mas o verdadeiro amigo nunca vai te abandonar. E ele está querendo trabalhar na tua vida para que haja uma identificação de pensamento com ele, de coração com ele e de espírito com ele. Então, não se sinta só, mas sinta-se amado por Deus. Tudo é questão de como você enxerga as situações e as circunstâncias. João 15:15, que é o próximo versículo, fala exatamente isso. Havia muito mais intimidade por vir na vida dos discípulos. Não era só expulsar demônio. Olha lá, Jesus dizendo para eles: eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ao invés disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então, olha só que intimidade preciosa. Eu já não te chamo mais de servos, eu chamo de amigo. O servo não sabe o que o Senhor vai fazer, o amigo sabe. Ou seja, Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para dentro dessa arca, para que lá a gente tenha a provisão, o cuidado, o suprimento, para que a gente tenha todas as coisas. E assim nós seremos chamados a cada dia por Deus de amigos, porque conhecemos, estamos alinhados. Por isso que quando eu volto no início da pregação, quando eu falei, como que a gente sabe se algo que está vindo no nosso coração é de Deus, é do demônio, ou é do nosso coração enganoso? Como que a gente discerne? Se a gente é amigo, o amigo conhece, certo? Então o Senhor nos chama para esse relacionamento, para essa intimidade, para que quando vier uma voz, uma palavra, uma direção, alguma coisa, isso aqui é do meu coração humano, meu coração é que está ali falhando. Outra coisa, isso aqui é a mão do diabo, vou repreender. Não, isso aqui é Deus, Deus está falando. Por quê? Porque o amigo ouve, entende, escuta, certo? Então, nós precisamos desenvolver esse relacionamento. E aqui nós encerramos, queridos. Resumindo, a arca é um lugar bom ou é um lugar ruim? O que vocês acham? Um lugar bom? Trouxe destruição para a terra? Trouxe. Tem problemas internos? Tem. Mas ainda assim, é melhor estar dentro da arca, com todas essas dificuldades, porque lá fora nem vida tem. Amém? Então vamos guardar essa palavra no nosso coração, vamos nos colocar de pé, vamos orar. E cada um sabe como Deus falou, né, ao seu próprio coração, o que Deus está te pedindo. Mas nesse momento é uma oração rápida, lógico que nós vamos fazer aqui. Mas eu gostaria eu acredito que a gravação já vai ser interrompida. E eu gostaria de a gente fazer algo diferente.
Eu gostaria de chamar, todos nós vamos orar, mas eu gostaria de chamar aqui à frente somente algumas pessoas em que Deus falou de uma maneira mais profunda, uma maneira, não se sinta envergonhado, tá bom? Porque todos nós somos falhos, humanos, pecadores, mas se de alguma maneira você se achou, de repente, não dentro dessa arca, até hoje, né? Eu não estou falando o tempo que você tem de cristão, tá? De repente você conhece, desde que nasceu, você já está, você conhece a Jesus. Mas às vezes, em algum momento, você fala, puxa, em algum momento eu escapei e fui lá para o bagageiro da arca. Sabe, eu estou na porta para o lado de fora da arca e eu estou precisando entrar de novo. Ou seja, se você se sente fora dessa arca e você precisa urgentemente entrar nessa arca, eu vou pedir para você vir aqui à frente e nós vamos estar orando. Fora eu, tem mais algum pastor? E fora eu, pastor Rogério, pastor Maurício. Eu vou pedir para os pastores para estar orando, quem puder, né? Se não puder, eu mesma oro. Mas para as pessoas que virem aqui à frente, essas pessoas que realmente sentiram esse toque de Deus, falam, puxa vida, eu preciso voltar urgentemente para dentro da arca, porque as coisas fora da arca tá complicado, não tem vida, e o Senhor está me chamando nessa manhã para entrar na arca. E é importante que nós façamos isso, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, e isso dói, porque muitas vezes nós nos sentimos humilhados de ter que ir até a frente e reconhecer que, como que as pessoas vão me enxergar, sabe, coisas do tipo assim, mas eu sou um pastor, eu sou uma pastora, tipo, eu vou ser menos espiritual, o que vão pensar de mim, né? A gente pensa tanto na nossa aparência, a gente pensa tanto na nossa, no que vão pensar de nós, que a gente se esquece de viver a palavra, que é muito mais importante. Se Deus está te chamando, vem à frente, não importa se você é, enfim, conhecedor da palavra, se você entrou hoje pela primeira vez, não importa, Deus está te chamando para dentro dessa arca, amém? Não importa também o tempo que você esteve fora, porque há perdão para você, há reconciliação. Não tenha vergonha de se humilhar, porque não é humilhação nenhuma quando nós estamos em família. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque é o Senhor que te exalta. O Senhor nunca vai nos humilhar para nos envergonhar. Ele quer que a gente se humilhe, sim, porque o nosso coração muitas vezes é orgulhoso e nós não queremos nos render à voz dele. Então essa humilhação Deus recebe, essa humilhação, porque é Ele que vai te honrar e te recompensar, amém? Enquanto eu vou estar aqui orando, pastor Maurício está aqui também. Enquanto nós vamos estar orando pelos irmãos aqui à frente, esteja você orando naquilo que Deus direcionou diante dessa palavra, tá bom? Amém. Deus abençoe. Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão